Olá! Hoje nós iremos aprender a realizar a montagem do relatório do equipamento de vibração da Cronpac. Bom, primeiramente nós iremos baixar as informações do equipamento para o software. Nós iremos baixar as nossas avaliações. Para isso, o primeiro passo que devemos realizar é ligar o nosso equipamento, colocar ele na tela de comunicação USB, aonde vai aparecer a mensagem: conecte o cabo USB para utilizar o software, pressione OK para sair. Tá? Mantendo o nosso equipamento nesta tela, nós vamos no software, no campo Smart Vib, baixar histograma, vamos clicar para selecionar a porta com que o equipamento está conectado, OK, e localizar instrumentos. Ele vai localizar o nosso aparelho pelo número de série. Nós vamos selecionar o número de série do equipamento e vão aparecer aqui ao nosso lado todas as medições que foram feitas, que estão salvas na memória do nosso equipamento de vibração. Iremos selecionar qual arquivo que a gente deseja baixar e clicar em baixar histograma. Ele vai avisar, que vai realizar a importação de dados, podemos confirmar, e ele vai baixar aqui os registros. Após realizar a importação dos dados, nós podemos fechar essa tela e desconectar o nosso aparelho. Bom, pessoal, é importante mencionarmos que sempre que formos baixar uma avaliação, sempre que baixamos uma avaliação no nosso equipamento, automaticamente é gerado um arquivo TXT que fica dentro da pasta do software, aqui no disco local C, geralmente o software ele fica salvo no disco C, pasta CPKNS Cronpac e uma pasta chamada TXT, VIB, DOS, NetTemp ou SmartTemp, de acordo com o aparelho. Nesse caso, TXT VIB. E aqui fica salvo o arquivo que a gente acabou de realizar o download. Para que serve esse arquivo TXT? Bom, esse arquivo TXT você pode encaminhar para qualquer pessoa que não esteja com o equipamento em mãos, e ela consegue fazer a importação desse arquivo para o software dela. Para isso, ela vai clicar aqui em importar, arquivo TXT, e vai selecionar o arquivo onde ela salvou ali no computador dela. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer a importação do arquivo que eu acabei de baixar. Então selecionei aqui o arquivo, e aí ele fez aqui a importação do arquivo que eu baixei. Bom, baixado aqui o nosso arquivo TXT, feita a importação, a gente já consegue realizar também a montagem do relatório. Tem uma opção de exportar uma pasta XML, tá? Ou seja, eu posso selecionar esse arquivo aqui e clicar para exportar, para ele gerar uma pasta XML da medição, Então, ele vai gerar aqui e a gente vai conseguir também, posteriormente pegar essa pasta, transferir para qualquer outra pessoa, e a pessoa ela consegue fazer a importação dessa pasta de arquivos XML, tá? E caso a medição feita tenha a utilização do GPS, a gente consegue também exportar as coordenadas do GPS, e o próprio software ele vai gerar essas coordenadas de latitude e longitude aqui para o Excel. Então ele vai me dar a data, o horário e as coordenadas do GPS, para que eu consiga identificar o local onde eu realizei a minha avaliação. Com essas informações eu consigo, por exemplo, fazer um link com o meu relatório, com o meu histograma minuto a minuto, e ver aonde foram os trechos mais críticos daquela avaliação realizada. Outra situação, informação que a gente tem relativa ao GPS, é a possibilidade de mostrarmos a rota, tá? Ao clicarmos aqui em mostrar rota, automaticamente, claro, se a medição feita tiver o GPS habilitado, ele vai gerar aqui para gente
a rota que o equipamento realizou, tá? Então aqui ele vai gerar esse link, né, com o Google Maps, trazendo para a gente o mapeamento da região onde foi feita essa nossa avaliação. Então aqui ele me traz, né, esse trajeto realizado com o aparelho. Eu posso, né, adicionar isso como forma de imagem para dentro ali do meu relatório, ou eu posso tá anexando junto ao meu documento ali esse mapeamento, essa imagem ali do mapa. Bom, para a gente iniciar a parte de inserção de dados, de montagem ali do nosso relatório, nós vamos selecionar a nossa medição, tá? E aí nós vamos aqui para a tela de informações. Nessa tela de informações, nós temos ali o campo Dados da avaliação. Nesse campo de dados da avaliação, nós conseguimos colocar a empresa avaliadora, o avaliador, a empresa avaliada e o avaliado, que são dados que a gente já preencheu previamente, tá? Então, a gente vai vir aqui na lupa e selecionar a empresa avaliadora, o avaliador, a empresa avaliada e o avaliado. Tá? Tudo já cadastrado previamente. Tenho aqui o campo de informações gerais. Nesse campo de informações gerais, eu consigo preencher a jornada de trabalho do meu colaborador, tá? E essa jornada, ela deve ser preenchida sempre em minutos, tá? Então aqui uma jornada de 480 minutos, por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui o número do certificado de calibração do equipamento e a data de calibração do meu aparelho, tá? Aqui eu posso estar colocando o número do meu certificado e caso a data de calibração ela seja diferente da minha calibração de fábrica, eu posso preencher aqui esse campo data de calibração manualmente, que o software ele vai puxar essa data que estiver aqui. Se as duas datas forem iguais, posso deixar em branco esse campo aqui. Bom, preenchida essas informações, nós passamos para a tela de resumo das medições. Nesta tela de resumo das medições, nós iremos iniciar o processo de seleção das componentes, ou seja, né, iniciar ali a montagem, né, a inserção dos dados da medição realizada. Para isso, nós vamos clicar aqui no campo Selecionar o componente. O software ele vai abrir essa tela para a gente poder estar definindo o ciclo de exposição do nosso colaborador. Tá? Nós vamos clicar aqui primeiramente no campo Opção. Ele vai aparecer esse tiquezinho certo aqui, né, indicando que foi selecionado. Nós vamos selecionar o horário de entrada para preencher este campo aqui ao lado e o horário de saída para preencher este outro campo aqui de saída. Então, preencheu a entrada, preencheu a saída, a gente clica em adicionar componente. E aí o software ele vai fazer a adição desta componente aqui para dentro do nosso relatório. Tá? Outra opção que nós temos é a importação de uma avaliação. Como que funciona essa importação da avaliação? Digamos que eu fiz uma medição hoje e uma medição semana passada. E eu quero juntar essas duas medições porque ela faz parte, as duas situações fazem parte do ciclo de exposição do colaborador. Beleza, eu venho aqui em importar a avaliação. Seleciono aqui a medição que eu quero unificar com essa outra medição adicionada. Tá? Vou colocar aqui ó, uma medição que eu realizei. Deixa eu pegar mais antigo aqui. É importante, tá, que para que a gente consiga unificar as medições, elas tenham sido realizadas com os mesmos parâmetros, ou seja, parâmetros ali de intervalo de histograma. Se eu fiz canal A corpo inteiro, a outra também tem que ter sido canal A corpo inteiro, para que não haja conflito de informações, tá? Então aqui eu vou pegar essa daqui que está nos mesmos moldes, selecionei, clico aqui em selecionar e vai trazer aqui ó, para dentro do campo de definição do ciclo, a medição do dia 20/12. Então eu vou selecionar aqui da mesma forma, horário de entrada,
horário de saída, tá? Colocar aqui até as 3h10. Ó, é importante a gente observar o seguinte, eu fiz medição das 3h02 às 3h02h32 aqui, eu pausei e depois reiniciei logo na sequência. Eu posso adicionar o período completo, sem necessidade de colocar essa pausa. E também não preciso adicionar o período completo aqui. Por exemplo, eu fiz ali a medição de meia hora, de 30 minutos, porém os primeiros 10 minutos eu preciso utilizar no meu relatório somente os primeiros 10 minutos. Então eu posso vir aqui e selecionar somente os primeiros 10 minutos e adicionar componente, tá? Período, a definição do período fica ao critério de quem for montar ali o relatório de acordo com o que você observar durante a avaliação, tá? Então fica aí ao critério sempre de quem for montar o relatório. Bom, adicionadas as duas componentes, agora nós iremos preencher as informações do relatório, tá? Então a gente pode fechar aqui essa tela e vamos colocar os dados da medição realizada. Então, a primeira informação que nós temos aqui é a descrição da componente, onde a gente vai colocar qual que é a atividade avaliada. Eu vou usar de exemplo aqui um motorista de ônibus, tá? Então eu vou colocar aqui que a descrição da componente é um motorista de ônibus, tá? E nessa primeira situação é o trajeto, tá, de ida. Então, vamos colocar que ele faz um trajeto fixo durante o dia, ida e volta. Na primeira situação é o trajeto de ida e na segunda amostragem é o trajeto de volta. Tempo de exposição. No trajeto de ida, digamos que ele fique cerca de 55 minutos para concluir esse trajeto. E por dia, ele repita esse trajeto 3 vezes. Na volta, ele gasta 1 hora e 10 minutos. E ele também repete esse trajeto 3 vezes ao dia. Então, o que o software ele faz? Ele pega os 55 minutos, que é o tempo do ciclo, repetições, quantas vezes ele repete esse ciclo por dia, e me dá o tempo total de exposição na jornada. O número de ciclos a gente pode preencher também, né? Caso a gente tenha uma situação ali onde a gente pode estar utilizando ele. Um exemplo, tá? Um operador de empilhadeira, ele faz o processo de carregamento de caminhão, tá? E cada ciclo dele seria de pegar um material dentro da fábrica e levar para o caminhão. Então esse seria o trajeto, o ciclo. Para carregar cada caminhão, ele faz esse trajeto 10 vezes. Então digamos aqui, o tempo de exposição seria de 5 minutos, vamos colocar aqui. Para carregar cada caminhão, ele faz isso, vamos colocar aqui umas 30 vezes, né? Colocar umas 20 vezes, e por dia ele consegue fazer aí o carregamento de 3 caminhões. Então a gente vai definir o caminhão, cada caminhão carregado, como um ciclo fechado. Quantas vezes ele repete, então quantas vezes ele faz essa repetição para fechar um ciclo, então para carregar um caminhão, e o tempo total de exposição dele seria aqui de 5 horas. Tá? Um exemplo, né, que a gente poderia preencher aqui o ciclo. No caso do motorista do ônibus, a gente pode colocar somente aqui, né, as repetições, que foi como a gente colocou aqui, 3 repetições, um ciclo, tempo total de 2 horas e 45. Nas próximas telas nós temos aqui os histogramas da avaliação realizada, o resultado da medição, já incorporando as duas situações adicionadas, tanto o primeiro quanto o segundo, né, trajeto ida e volta. Então aqui deu um AREM de 3.10, né, de exemplo que a gente utilizou, a gente mexeu bastante aqui o acelerômetro, então ele ficou bem alto, né, tanto o AREM quanto o VDVR, tempo total de exposição de 6 horas e 15, e a gente pode observar essa situação através do gráfico, né, ó. Então o trajeto de ida aqui, ó, o gráfico ele ficou, você vê que aqui ficou bem fora da realidade, né, uma aceleração aí de 7 metros por segundo ao quadrado, tá? E também, né, no trajeto de volta, a parte gráfica,
a gente consegue observar aqui, ó, aonde teve pico, se teve esses picos, a gente pode talvez até identificar se esse pico faz ou não parte da medição, se não foi ali o colaborador batendo no acelerômetro, alguma coisa, né, que tenha causado essa anormalidade, e se foi, a gente pode até tentar remover esse período do relatório, tá? Na hora de selecionar ali a componente, a gente exclui, né, esse período. Então a gente, por exemplo, aqui, né, deixa eu pegar novamente aqui a medição, a gente faria o que? A gente pegaria aqui, ao invés, né, de pegarmos das 3:02 às 3:11, 3:12, a gente pegaria até as 3:08, por exemplo, né, recortando esse pico aqui, e depois a gente poderia até adicionar uma nova componente do pós-pico, se for o caso, tá? Então, são situações que a gente pode estar observando através dessa parte gráfica. Temos aqui a tela de imagens, onde a gente pode estar adicionando imagens ao relatório. Lembrando, imagem formato JPEG até 500 KB de tamanho. Descrição da componente, a gente pode estar descrevendo, detalhando a atividade do colaborador. Então aqui a gente colocou motorista de ônibus, trajeto ida. A gente pode detalhar qual que é o trajeto que ele faz, qual que é o ônibus, a marca do ônibus que ele dirige, o modelo, enfim, a gente pode colocar todas essas informações nesse campo de descrição da componente. E por último, no campo registro de campo e comentários, a gente pode estar adicionando algum comentário, algum registro ali para a medição realizada. Por fim, nós vamos clicar aqui no item gerar relatório, tá? Vamos selecionar todas as informações que a gente quer que sejam impressas dentro desse nosso relatório, tá? Então vou selecionar aqui canal A, né? No canal B você vê que não foi feita uma medição, então ele dá em branco, né? Caso tenha sido feita a medição tanto canal A quanto B, a gente repetiria o processo para o canal B, né? A gente faria o mesmo processo de inserção da componente, de edição de informações ali também para o canal B, tá? Aqui a gente seleciona o que a gente quer de histogramas para nossa medição, resumo gráfico e a norma, tá? Não é obrigatória a seleção de todas essas informações, fica ao critério de cada um que for realizar a montagem do relatório, tá? Posso colocar aqui as informações do avaliado e colocar para imprimir o meu relatório. Bom, relatório impresso, nessa primeira parte, né, para a gente poder dar o zoom aqui no relatório, a gente vai vir aqui na parte superior esquerda, né, no canto superior esquerdo, vem aqui em zoom, tá? Ele vai, né, dar o zoom aqui no relatório. Nessa primeira página nós temos os dados da empresa avaliada, do avaliado e do avaliador. Temos os dados do equipamento utilizado, o acelerômetro utilizado e todas as demais informações. Temos aqui o resumo da medição, então as informações que a gente colocou, né, do motorista de ônibus, trajeto ida e volta, o tempo de exposição, o número de repetições, o critério de julgamento e tomada de decisão, né, os resultados para a AREM e para a VDVR. Então aqui obviamente, né, os dois estão acima do limite de exposição, então estão bem acima, né, ele já me dá a atuação recomendada, tudo conforme a NHO 10, a NHO 09 ou a NHO 10, né, no caso de mãos e braços. Tá? Tem aqui o campo registro de campo e comentários, caso a gente tenha adicionado alguma informação, e a página de resumo e gráfico, tá? Então aqui a descrição da componente, né, caso a gente tivesse adicionado também sairia aqui. Resumo, né, o resultado obtido por eixo para cada parâmetro, o gráfico, e aqui nessa parte em branco seriam, né, as imagens, caso elas tivessem sido adicionadas ao relatório. Aqui nós temos o resumo evento 1, resumo e gráfico evento 2 e os histogramas para cada parâmetro selecionado. Para a gente poder salvar aqui o nosso relatório, nós vamos clicar aqui no disquete, ele vai dar a opção de salvarmos sempre em PDF esse nosso relatório. Salvou o relatório, posso fechar aqui, né, e aí finalizou esse processo.